Paz e bem. Quero saudar a todas e a todos e convidar-lhes a adorar a Deus, dizendo: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Depois da Quaresma e da Semana Santa, depois de ter gravado 40 mensagens de 7 minutos, eu estou recomeçando agora sem aquele compromisso temporal, quer seja em relação à duração do vídeo, quer seja em relação à periodicidade com que eu publicarei. Mas eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal no YouTube para que receba a notificação de quando eu publicar um novo vídeo. Eu tenho uma expectativa de publicar pelo menos 2 vídeos por semana. Estes 2 vídeos desta semana, eles estão relacionados a uma oportunidade que eu tive de pregar na Escola Pública Estadual Monsenhor Francisco Sales, que fica na Soledade. E eu fui convidado por minha irmã, Ana Cláudia, que é vice-diretora da escola, para fazer uma mensagem na Páscoa. Ela reuniu ali funcionários, professoras e professores, para que eu pudesse lhes falar sobre a mensagem do Evangelho. Em decorrência daquela minha fala, um dos professores da escola, chamado Eli, me pediu que repetisse para ele 2 lições que eu compartilhei naquela minha breve fala de uns 15 minutos. A primeira é esta, e eu estou gravando para Eli, mas eu tenho certeza que muitas pessoas poderão ser abençoadas. Uma frase que eu disse, e quero repetir agora, é a seguinte frase: qualquer pessoa, qualquer pecado. E lhes disse que se alguma coisa eu aprendi ao longo destes 31 anos de ministério pastoral, é que qualquer pessoa pode cometer qualquer pecado. Que aquelas pessoas que se arvoram a dizer isto eu jamais faria na minha vida. Eu posso cometer muitos erros, mas este pecado, este erro, eu jamais cometeria. Quem diz isso, de 2 uma, ou não conhece a si mesmo, ou não conhece a vida. Porque nós não podemos dizer, desta água eu não beberei, este pecado eu jamais cometerei, porque os pecados, eles não estão relacionados exclusivamente a uma inclinação de nossos pensamentos e sentimentos. Eles também são frequentemente determinados pelas circunstâncias em que nos encontramos. Não é por acidente que as tentações que foram feitas a Jesus durante aquele tempo em que ele estava jejuando e preparando-se para iniciar o seu ministério público, todas aquelas tentações estavam relacionadas às circunstâncias em que ele se encontrava. A primeira das tentações foi relacionada a transformar pedras em pães, porque ele estava com fome. A segunda tentação tinha a ver com lançar-se do pináculo do templo, de uma coluna do templo, na certeza de que, ao se projetar de lá, ele seria sustentado por anjos e desceria na presença de toda aquela multidão que frequentava o templo de Jerusalém, segurado por anjos. Seria um início apoteótico para o seu ministério público. Ou seja, estas tentações, a primeira relacionada à fome, no período em que ele estava de jejum. A segunda, relacionada a alcançar de modo fácil publicidade, admiração dos circunstantes no momento em que ele se preparava para começar seu ministério público. E a terceira tentação era para encurtar caminho. Você não quer ganhar o mundo todo? Você não quer fazer com que todos se convertam a Deus? Então,
prostra-te diante de mim, que tudo isso eu te darei. Ou seja, as nossas tentações, elas não estão relacionadas necessariamente a inclinações da mente ou do coração. Elas são frequentemente criadas e construídas pelas circunstancialidades em que nos encontramos. Então, quando olhamos para o pecado de uma pessoa, para o erro de uma pessoa, não deveríamos nos supor superiores a esta pessoa, por 3 razões. A primeira é esta que eu acabei de dizer, que por mais difícil que seja, você deveria admitir que o erro que aquela pessoa cometeu, estabelecidas certas circunstâncias, você também cometeria. Em segundo lugar, para Deus, não há pecados maiores ou menores. O que existe são consequências mais ou menos nefastas para os eventuais pecados que são cometidos. Então, os teus erros, as tuas fraquezas, os teus pecados são tão graves quanto os de qualquer outra pessoa. Por isso, não deveríamos nos jactar, nos orgulhar, nos envaidecer por não termos determinados vícios ou determinadas fraquezas, porque as nossas fraquezas e os nossos vícios, olhados por Deus, são tão detestáveis e reprováveis quanto o de qualquer outra pessoa. Em terceiro lugar, nós somos amados por Deus. Apesar de tudo, apesar de quem somos, Deus nos ama. E se Ele nos ama, ama também o teu irmão que cometeu um erro, que cometeu aquele pecado. E você não deveria julgá-lo, porque o só julgar já é pecado. Porque disse Jesus de forma imperativa: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que medires, te medirão a ti e tu serás reprovado. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o pecado essencial e fundamental da religiosidade, que é a hipocrisia. Mas, por enquanto, eu fico por aqui. E lembrando a você, qualquer pessoa, qualquer pecado, Deus tenha misericórdia de nós. Paz e bem.